O mês de julho também é o mês dos avós. Claudinha Fortuna fala sobre a importância dessa influência na vida dos netos. Julho também é o mês dos nossos avós. E hoje aqui no Sinta-se Bem para falar a respeito dessa relação e da influência dos nossos avós na nossa vida, é com grande prazer que eu recebo mais uma vez a minha xará Claudinha Fortuna. Seja bem-vinda! Então vamos falar de avô, avó, né? Eu infelizmente não tenho mais os meus aqui, mas tenho, Claudinha, um pouco de cada um deles aqui. Muitas vezes eu me vejo um pouco meu avô, um pouco a minha avó, um pouco minha avó materna. Enfim, meu avô paterno que eu não conheci, mas eu tenho certeza também que tem referência aí. Com certeza, Claudinha, com certeza. Sabe que muita gente usa a expressão que a avó é ser mãe duplamente, tá? E as avós, elas sempre exercem um papel fundamental na criação dos netos, direta ou indiretamente. Que nem a gente estava conversando antes, de que tu herdaste bastante coisas da tua avó materna. E é verdade, quer a gente tenha conhecido ou não, essas informações são passadas através deste campo morfogenético que guarda os comportamentos, né? Registra ali como é que era e às vezes diz, ó, essa neta aqui vai ter mais, aquela ali vai ter menos, e é uma seleção cósmica. Eu até brinco às vezes que é como se fosse uma loteria cósmica. Por que eu uso a expressão loteria? Porque a gente não sabe por que recebe tal informação e não a outra informação. Quanta gente fica furioso. Por que o olho da minha irmã é azul e o meu não é azul? Porque essa loteria cósmica assim quis. Então, quando a gente desconhece, a gente joga pro acaso. O que acontece com essas avós? Qual é a importância dessas avós? Quem tem uma avó viva, atuante e que ajuda a cuidar os netos, ou estragar, como algumas mães gostam de dizer, essas avós têm que ter um respeito e um cuidado mega, mas mega especial com a filha, ou com o filho, ou com a nora, ou com o genro. Por quê? Porque a criança vai ser educada responsavelmente pelos pais. Quanto mais um avô interfere, mais esse avô mal educa. Certamente várias coisas que, como pais, não permitiam, nos netos deixam fazer tudo. E aí? A mãe ou o pai, ou esse jovem casal, fica numa sinuca de bico de como pôr os limites para educar essa criança. Porque vai para casa da avó, o sistema é um, volta para casa da mãe e do pai, o sistema é outro. E claro que a criança vai dizer que adora a avó, porque lá ela é mimada duplamente e lá ela pode mais coisas. O que vai acontecer com esse pobre casal para não ficar doido e ter pessoas de confiança para continuar o trabalho que eles fazem? De que forma uma avó pode colaborar com isso? Quando uma avó diz para um neto ou para uma neta: a sua mãe está certa, ela valida toda a educação que esses pais estão tentando dar. Então, olha que gesto lindo que os avós podem fazer com seus filhos, validando a educação que eles dão. Obedece tua mãe, obedece teu pai. Esse tipo de validação é importante. Nem precisa ser obedece. Porque quando desobedece,
ela já tá dando o jeitinho dela de fazer as coisas. Tipo, tu vai me obedecer para obedecê-los. Então é como se a ordem é da avó para que a criança seja boazinha e respeite os pais. Mas quando essa avó deixa a criança perceber que ela respeita os pais e diz, não, ok, vai ser feito como vocês querem. Vocês têm razão, o filho é de vocês, a responsabilidade é de vocês. Ela dá um lugar para que essa educação seja respeitada pelo filho. Porque as crianças ficam observando os adultos, nós sabemos disso. E então tu imagina aquele par de olhos ávidos olhando. O que minha avó disse? Como é que a minha mãe reagiu? Como é que meu pai reagiu? O que o vovô disse? Muitas vós fazem em Júpiter, porque aqui no Brasil não acontece isso, aqui nesse planeta não acontece. Deixa tua mãe ir trabalhar, que a gente faz o que quer. Quer dizer, isso desabilita e tira todo o respeito que essa criança teria pelos pais. Para que uma avó faz isso? Porque às vezes ela sente que ela foi muito rígida com os filhos. Porque confunde também, Claudinha, deixar fazer tudo com amar. Eu deixo você fazer tudo, isso é amor. Mas principalmente a tua, Claudinha, é uma hipercorreção. Eu fui muito rígida, eu fui muito rigorosa e não precisava, então agora eu solto a rédea. Afinal, nós temos que entender de quem é a responsabilidade. Os avós podem ser mais doces? Claro, podem e devem, para que esses filhos tenham boas referências. Mas eles precisam respeitar os pais da criança. E eles precisam mostrar para a criança que respeitam. Não significa que concordam, mas que respeitam. Ela é a tua mãe, cabe a ela te educar. E, em última instância, a responsabilidade é dos teus pais. Por que tem que ser feito como os pais querem? Porque eles são a fábrica, eles são a origem e eles, em última instância, são os responsáveis. Não apenas legalmente, porque uma avó pode conseguir a guarda do neto, mas moralmente o filho espera que a educação venha de quem? Dos pais. Então é muito importante que as pessoas entendam que não precisa ter uma guerra velada entre avó e mãe, entre avó e pai. Não precisa, nem avó. Pode ser tudo harmônico, desde que essa avó entenda. E aí também vem uma coisa muito interessante, porque muitos pais soltam a criança para os avós cuidarem. Aí é que eu ia chegar, a Claudinha tá lendo o pensamento. E responsabilizam esses avós por toda a falta de educação, enquanto eles mesmos estão por aí se divertindo sem assumir. Fica confuso, Claudinha, para uma criança, por exemplo, que tem muitas crianças ainda nesse sistema online, sem ir para as aulas presenciais, né? Ou mesmo no sistema híbrido, vai um pouco, volta, e muitas delas ficam com os avós porque os pais precisam trabalhar. Fica confuso para a criança, muitas vezes, saber a quem seguir, digamos, se passam boa parte do tempo com os avós e, às vezes, até um menor tempo com os pais? Claro, principalmente se as regras de respeito não forem estabelecidas entre mãe e filha, entre mãe e filho. Por quê? Porque se essa avó não respeita a filha, ela desfaz todo o trabalho que a filha faz. E vice-versa. Então, às vezes, a avó educa do seu jeito,
mas afinal é ela que fica. E ela vai fazer do seu jeito. Como lidar com isso na cabeça da criança? Fulaninho de tal, o negócio aqui é o seguinte: quando tu estás com a tua avó, algumas coisas podem ser do jeito dela. E eu não vou nem querer saber. Ai, me deu bala, me deu sorvete, não me deu almoço. Não registre isso. Quando você está com papai e mamãe, é do nosso jeito. Quando essa interferência, agora acredito que para encerrar, quando essa interferência ela é muito forte, digamos assim, um avô ou uma avó, tanto faz, convive muito com esse núcleo familiar e interfere de uma maneira em que muitas vezes alguém acaba se anulando, assim, por exemplo, vou ficar na minha porque não quero atrito, e isso acaba se tornando um problema. É preciso constelar muitas vezes para colocar os papéis, as pessoas nos seus devidos lugares? Claro, claro. Eu já constelei muitos casos assim, e um último que eu me lembro com bastante precisão, a questão era a seguinte: a avó veio constelar porque ela tentava educar o neto e a mãe desfazia dela. E aí eu fiz com ela o seguinte: como que você trata a sua filha na frente do seu neto? Você não sabe, eu é que sei, eu sou mais velha, eu é que sei. Como que a criança vai interpretar isso? Nenhuma das duas se entende, então eu faço o que eu quero. E cai na gandaia. E aí fica sem saber que caminho seguir, quem, né? Quem eu vou me guiar, por quem eu vou me guiar. Aí fica complicado. E aí entra uma boa constelação para pôr tudo no lugar. Com certeza. E coloca a vida no eixo, né, Claudinha? Claudinha, foi um prazer te receber mais uma vez aqui no Sinta-se Bem. E espero que o pessoal curta aí os Dias dos Avós. Quem puder visitar, né, que visite. Quem não puder, que de repente tenha esse contato através do WhatsApp, enfim, que acaba aproximando a gente, né? Mas que a gente não deixe de estar junto com os nossos avós, nem que seja para fazer uma prece pelos que já se foram também, né? Obrigada pela participação. Tchau, tchau. Um gesto, um beijo.